Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sente-se e fiquem à vontade. Vamos conversar, vamos falar de um assunto que eu creio que é muito importante, que é sobre as nossas raízes. Nós precisamos ter raízes profundas em Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, entender, conhecer muito bem a voz dele, a forma que ele se comunica conosco, quem ele é, para ter profundidade e poder caminhar naquilo que ele te conduzir. Nós precisamos conhecer ele através das suas escrituras, da palavra. Não a Bíblia, Verônica, ela é um livro que a gente interpreta a partir de uma base. A gente interpreta dentro do que ela é, não do que eu fantasio que ela seja. Então eu preciso, primeiro, ler, se relacionar com ela, junto com o Espírito Santo, que é aquele que me revela todas as coisas. Em segundo, eu preciso de orientações, eu preciso de pessoas que já conhecem mais do que eu, já caminha com ela mais do que eu, conhece realmente as Escrituras e pedir auxílio. Se na sua igreja tem em discipulados, EBD, que é o estudo da Bíblia. Algumas igrejas já não é mais aos domingos, mas é estudo da Bíblia, é estudar, é pedir conselho a um líder, é pedir conselho, ali a um pastor ou um líder do grupo que você se encaixe, pedir orientações para os mestres, aqueles que o Senhor tem levantado nessa terra com conhecimento mais profundo da palavra do que você, para que você gere essa solidez para você transitar nela. E quando você começa a ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus, as suas raízes ela começa a se aprofundar nele e você começa a estar presa, sólido nele, em quem ele é. Então você pode transitar. Hoje eu quero falar rapidamente, de um dos profetas que eu gosto de toda a Bíblia, de tudo aquilo que ela levanta, aquele que ele cita. Eu acho que são verdadeiros homens e mulheres que nos inspira a ser fiéis ao Senhor, a querer mais do Senhor e a caminhar com Ele. E eu tô falando sobre Jeremias. É lindo ouvir, é lindo ler o primeiro capítulo, chamado de Jeremias. É lindo muitas das vezes algumas pessoas usam esse versículo quando vai orar pela outra, ou o próprio Deus pode já ter falado para você: eu te chamei desde o ventre, eu te conheço, eu já tenho preparado o ministério para você dentro do ventre. É lindo ouvir isso. Muitos se emocionam, mas permanecer nesse chamado não é fácil. E Deus não é aquele que omite, Ele não é aquele que esconde, Ele é aquele que revela aquilo que Ele tem para você e para mim. E quando ele chama Jeremias no primeiro capítulo, ele já vem chamando Jeremias para ser profeta. Desde o ventre chamei para ser profeta. Desde o ventre já chamou ele para um propósito. Só que Deus falou para ele que ele ia pregar para ouvidos surdos, corações endurecidos. Aí talvez você fale, não faz sentido. Faz sentido, porque Deus queria comunicar a sua mensagem para que o dia que ela se realizasse, eles falassem: Deus avisou. Deus falou. Nós que não demos ouvidos. Por que Deus então fala? Porque se sabe que eles têm ouvidos surdos e corações endurecidos. Porque Deus, Ele nos dá oportunidade. A gente que endurece o nosso coração, a gente que tampa para a verdade quando a gente só quer mentira. A gente quer aquilo que amassageie, aquilo que eleve o nosso ego. Então, quando Ele vem com a verdade, a gente quer correr disso. Então, Deus levanta Jeremias para esse propósito. Aí eu quero que você consiga entender o contexto que Jeremias foi inserido pelo Senhor. Ele foi inserido no contexto de quando Israel estava em total depravação, enquanto eles estavam entregues em adorações a outros deuses, profanando o templo, vivendo segundo seus desejos, suas vontades, vivendo na carnalidade, vivendo em trazer e levantar altares e no próprio Jerusalém, que era o lugar de altar do Senhor, para adorar outros deuses. Vivia em festas, bebedeiras, vivia na prática do sexo, vivia na sua orgia, na vontade do seu querer. Aí, eu te peço, tem alguma coisa em comum com os nossos tempos de hoje? E eu não tô falando do mundo, porque o mundo já é mundo, já é essa carnalidade mesmo, já é todo mundo entregue seus prazeres. Eu tô falando dos filhos, do contexto dos filhos agora. Olha para os filhos, para aqueles que falam: eu sou
Eu sou de Cristo, olha as práticas, se são mundanas ou se são cristocêntricas. Quando a gente olha, infelizmente, para o mutante, a gente vê que, infelizmente, os nossos irmãos em Cristo são mais para a carnalidade do que exato para viver o contexto que Cristo nos chamou, para ser cristocêntrico. Mas vamos lá. Jeremias é levantado no meio desse povo, ao qual os sacerdotes estavam também entregues a todo esse tipo de coisa. Prestavam adorações para Deus, mas os corações dele totalmente fora de contexto, adorando outros deuses também. Sacrifícios esses que Deus não estava nem mais aceitando. E quando eles ainda falavam, profetizavam no nome do Senhor, trazendo palavras de bênção para o povo que Deus estava corrigindo, Deus estava já preparado para a correção. Trazendo profecias mentirosas e enganosas. Não é coincidência o que estamos vivendo hoje no meio. Não é. As coisas se repetem. E quando ele começa a profetizar as palavras de conserto, as palavras de correção do povo, o povo não gosta. O povo se levanta, até os próprios da casa de Jeremias, se levanta contra Jeremias. Os irmãos também se levantam contra Jeremias. Jeremias, ele é de uma família sacerdotal, e para ser sacerdote ele foi separado para profeta. Os próprios que ali deveriam ensinar o que era certo, que os seus irmãos ali estavam ensinando o que estava errado. Então, estavam se levantando também contra ele. Ele estava num contexto de que enquanto todo mundo estava profetizando que Deus ia fazer, que Deus ia acontecer coisas boas e maravilhosas para o povo, que ele não estava se importando com a imoralidade do povo, que ele não estava se importando com as coisas de errado que o povo estava fazendo, pelo contrário, ele não estava se envolvendo naquilo. Jeremias se levanta para denunciar o pecado deles. Só que chega num tempo, porque o Senhor, ele liberou palavras através da vida de Jeremias, que ainda vão se cumprir nos dias breve, eu creio, porque é o dia do juízo realmente final. Então, quando ele começa a profetizar e vai passando o tempo, até então nada está acontecendo, porque em parte já aconteceu naquele contexto. E os outros estão profetizando coisa boa e estão indo contra ele. Jeremias, ele chorava por saber o castigo que viria sobre o povo que ele amava, e ele queria que o povo vivesse bem com o Senhor. Jeremias orava e intercedia pelo aquele povo. E o Senhor falava a Jeremias, não ora por eles, porque eu não vou ouvir a sua palavra, a sua pregação, a sua oração, porque eu vou vir com juízo sobre eles. Jeremias, ele sofria por ver o povo assim e profetizava não que ele desejava para o povo, que ele desejava coisas boas, mas ele sabia que o povo tinha que passar porque não tinha arrependimento por aquelas coisas. E quando vem aquela mistura de sentimento, eu estou sofrendo porque eu não quero que eles sofram. Eu estou sofrendo porque eles me perseguem. A cada dia mais a opressão crescia. A cada dia mais o povo queria matá-lo e tramava contra a vida dele. Ele só sofria. Quando chega no capítulo 15, eu quero ler para você o versículo 18, que diz assim: porque a minha dor, porque é a minha dor perpétua e a minha ferida incurável, e recusa-se a ser curada. Serias tu para mim como um mentiroso ou como águas que falham? A opressão de todo aquele contexto, porque ele estava levantando no meio de um povo que estava achando que estava certo com Deus. Era a maioria contra ele. Ele era um entre muitos. Eram poucos profetas que o Senhor estava usando naquela época. Ali também para trazer palavras de juízo. Imagine a aflição, a dor da alma dele, ao ponto que trouxe a incredulidade, trouxe a dúvida. E quando a dúvida chegou, Jeremias chegou ao ponto de falar: Senhor, será que eu que sou errado? Senhor, será que não sou eu que estou fantasiando essas coisas que o Senhor tem falado comigo? A importância de ter raiz é que aí depois o Senhor começa a falar com ele: Jeremias, lá para o mundo dessas palavras e volta para mim. Ele vai fortalecer, ele vai falando ali com Jeremias. A importância de ter raiz é porque o Senhor nos traz de volta à tona. E falando: calma, Jeremias, não é porque a opressão está forte sobre a sua vida, não é porque a perseguição está forte contra a sua vida, e não é porque eles estão tentando te dizer que você que é o errado, você que é o mentiroso, que você é. A importância de a gente saber quem somos em Deus e quem Deus está falando conosco. Hoje, qual é a mensagem que eu quero deixar para nós, para nossa reflexão? Se você tem sido chamada por Deus para esse tempo, para ministrar, para falar, para ensinar a verdade, para profetizar talvez juízo, conserto e dor, vai vir opressões fortíssimas sobre a sua vida, que vai querer gerar em você incredulidade, vai querer fazer com que você se sinta o errado.
para que você pense que tudo que Deus está falando com você é imaginário, mas não é. O Senhor, Ele sabe o tempo de como eu posso dizer, de autenticar a sua palavra. Ele sabe o tempo de cumpri-la, aquilo que Ele libera através da sua vida. Você só precisa continuar firme, crendo. Depois o Senhor vai falando que vai fazer Jeremias tão forte como ferro, como uma rocha, como um portão, para que, ainda que eles batessem, não ferissem. Mas a dor vai vir quando você está fazendo, você está indo contra um sistema errado. A dor vai vir, a ferida vai vir, porque na verdade você quer o bem do povo, mas o povo não entende. Porque o povo está entregue à sua carnalidade, sua vontade, seu querer, tá achando que tá tudo bem. E quando ouve palavra que Deus vai fazer um conserto, acha nada a ver. Mas ele vai chegar, o conserto vai chegar. Mas sobre a sua vida, pela opressão da maioria, vai se apresentar a incredulidade. Mas volte o seu pensamento para o Senhor. Não deixe que isso te ocupe. Não deixe que a dor sufoque a verdade do que Deus tem falado com você, para aquilo que Ele tem te chamado. Não deixe que a dor sufoque da opressão, da perseguição, sufoque o seu chamado. Ouça e obedeça a voz do Senhor. Vai se apresentar. Mas você, quando é firmado e tem raiz profunda em Deus, tem estabilidade, sabe quem está falando com você, quem te chamou e quem te usa e quem você tem que realmente obedecer e agradar e servir é o Senhor. Ainda que você viva só, ainda que você viva sem pessoas te aplaudindo, te dando, autenticando e falando, não, você tá certo. Não. Ainda que você não tenha nada disso, só precisa ter a convicção de quem fala com você, que é o Senhor, e obedecer à voz dele. Então é por isso que a gente precisa ter base, a gente precisa ter raiz, a gente precisa estar num lugar plano, sólido e firme em Deus, para que nós venhamos caminhar segundo aquilo que Ele quer e não ceder para as opressões, perseguições, que vem se tramando contra nós ao ponto de nos oprimir e querer fazer com que a gente venha duvidar daquilo que Deus tem falado conosco. Então que hoje o Espírito Santo te fortaleça, que hoje ele te traga a memória que é verdade, que vai se cumprir, que você não precisa temer, mas você precisa acreditar, que ele não é mentiroso, ele não está te enganando, ele vai cumprir, ele vai fazer na hora certa. Então fica firme e continua sendo autêntico, verdadeiro, naquilo que Deus te chamou para exercer. Ainda que os ouvidos sejam surdos, os corações sejam endurecidos, ainda que você não tenha crédito, ainda que eles falem que você é boba, louca, louco e que não está falando de Deus, continua. Porque Deus é contigo e Ele conta com aquilo que Ele depositou sobre a sua vida. E essa mensagem que eu deixo para mim e para você hoje, no nome de Jesus.